Muito bem, crianças, chegou a hora de corrigir nossa atividade de matemática. Muito bem, crianças, vamos iniciar. Veja ao lado a previsão do tempo para a cidade de Cuiabá no dia 4 de abril de 2017. Então, nós temos aqui a temperatura máxima, que é de 33 graus Celsius, e a mínima, que é de 25 graus Celsius. Então, vem a nossa pergunta. Qual foi a amplitude térmica em Cuiabá nesse dia? Então, vamos primeiramente lembrar o que é amplitude térmica. Corresponde à diferença entre as temperaturas mínima e máxima no mesmo dia, certo? Então, basta fazer uma subtração, a temperatura máxima menos a temperatura mínima, e aí nós vamos ter a diferença que corresponde à amplitude térmica. 13 menos 5, 8. Ficou 2, menos 2, nada. Então, a amplitude térmica nesse dia foi de 8 graus Celsius, certo? A segunda questão, confira aí as suas respostas. Tenho certeza que você compreende, não é? Questão de distância, de tamanho, certo? Desenhe os quadriláteros A e B e, em seguida, escreva o perímetro e a área deles. Vamos lembrar primeiro, crianças, o que é perímetro e área. O perímetro, ele corresponde à medida do contorno de uma figura, certo? O contorno, a parte de fora de uma figura, tá? E a área corresponde à medida de uma superfície, já é a parte que cobre essa figura, certo? A parte interna dessa figura, certo? Agora sim vamos responder. Letra A. O quadrado de 6 lados. Crianças, o quadrado, você já sabe, tem todos os lados do mesmo tamanho. Então, basta que eu tenha a medida de um dos lados, que é 6, certo? Então, se aqui nós temos 6 na medida do lado, todos os lados também têm 6, não é? Então, para calcular o perímetro, nós fazemos a soma de todos esses lados, ou seja, 6 mais 6 mais 6 mais 6, ou simplesmente 4 vezes o 6, não é? Que dá um total de 24 centímetros. Já a área, ela trabalha com duas grandezas, que é o comprimento e a largura, certo? Por isso que tem esse expoente 2 aí. Esse expoente 2 aqui, ó, porque representa essas duas grandezas, comprimento e largura, certo? No caso do quadrado, nós falamos somente lados, certo? Então, você multiplica essas duas grandezas para encontrar a área, ou seja, 6 vezes o 6, porque do outro lado também é 6. 6 vezes o 6 é 36. Então, o perímetro é 24 centímetros, que foi a soma de todos os lados, da medida dos lados. E a área foi 36 centímetros quadrados, porque corresponde à multiplicação de duas grandezas, que foi comprimento e largura, certo? Agora vamos ver o perímetro da figura B. Então, o retângulo ele tem 9 centímetros, né, de comprimento e 4 na outra medida. Então, se o perímetro é a soma do contorno, então você vai calcular 9 mais 9, mais 4, mais 4, não é isso? E aí nós vamos ter um total de 26 centímetros. E a área? Multiplicação das duas grandezas, comprimento vezes largura, ou seja, 9 vezes o 4, que dá 36 centímetros quadrados, certo? Então, compare o centímetro e a área dos quadriláteros e comente com o colega que você percebeu. Será que
o perímetro e a área da mesma figura deu o mesmo resultado? Não, né? Porque são cálculos diferentes. Juliana desenhou na malha quadriculada a figura A para representar parte da calçada de sua casa. Cada quadradinho representa um quadrado cujo lado mede 1 metro, certo? Determine a área em metros quadrados da calçada. Área, certo? Vamos agora, crianças, aplicar o conhecimento aprendido na nossa aula sobre medida de superfície, certo? Onde vocês aprenderam a calcular área. Tá, então, como calculamos a área do triângulo, crianças? Vamos lembrar, a área do triângulo é igual a base vezes altura dividido por 2, não é isso? Então, quem é a base? Vamos contar aqui. 1, 2. A base é 2. Vezes. Quem é a altura? Vamos lá? 1, 2, 3. A altura é 3. Tudo isso dividido por 2. Agora vamos lá. 2 vezes o 3, crianças. 6 dividido por 2. Qual é o resultado? 3. Então, na primeira parte, nós encontramos o resultado 3. Agora, eu tinha separado o retângulo, mas não, vamos calcular o trapézio, tá? A figura toda. Vamos lembrar aí a regrinha da área do trapézio que nós ensinamos na nossa aula também, tá? Sobre medidas de superfície. Então, a área do trapézio é igual. Vamos lembrar da nossa fórmula. Abre parêntese. Base maior mais base menor, representada pela letra B minúscula. Base maior é o B maiúsculo. Base menor é o B minúsculo. Vezes a altura. Tudo isso dividido por 2. Então, vamos lá. Próxima etapa. Quem é a base maior? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contamos tudo. Então, é 6 mais. Quem é a base menor? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então, é 4. Fechamos. Vezes. Quem é a altura? Vamos contar. 1, 2. Vezes 2. Tudo isso dividido por 2. Certo? Agora vamos ver aqui. Quanto é 6 mais 4? 10. 10 é o resultado do que está entre parênteses. Vezes 2. Tudo isso dividido por 2. Quanto é 10 vezes o 2 ou 2 vezes o 10? É 20. Dividido por 2. Que dá a área do trapézio é igual a 20 dividido por 2 é 10. 10
Mas nós vamos agora pegar nosso primeiro resultado lá do triângulo, gente, que foi esse aqui, ó, o resultado. 3, né? 10 mais 3, que dá um total de 13. A medida qual é, crianças? Metros. Metro. Então, é 13 metros quadrados. Certinho? Deu para tirar as dúvidas? Conferindo a resposta. A malha quadriculada a seguir é formada por quadradinhos de 1 centímetro de medida de lado. 1 centímetro de medida de lado. Importante prestar atenção às informações, tá? Letra A. Desenhe os seguintes quadriláteros. Quadriláteros, crianças, são polígonos formados por 4 lados, tá? Formado por retas e tem 4 lados. Então, veja, você vai desenhar um quadrado de 20 centímetros de perímetro, tá? Ou seja, somando os 4 lados desse quadrado, você vai ter um total de 20 centímetros, certo? Então, para você saber quantos centímetros tem um lado, basta você dividir 20 pelos 4 lados do quadrado, né? E você vai saber que 20 dividido por 4 é 5. Então, esse quadrado ele vai ter 5 centímetros de lado. Então, vamos conferindo aí esse quadrado, certo? Agora, vamos responder aqui a pergunta. Qual é a área do quadrado desenhado? Crianças, se ele tem 5 centímetros de lado, a área está pedindo para você multiplicar duas grandezas. Comprimento vezes largura, certo? Que no quadrado tudo é lado. Então, 5 vezes o 5 é 25 centímetros quadrados. E qual é a área do retângulo desenhado? Vamos desenhar. Ele tem 4 centímetros na parte menor e 6 centímetros na parte maior, certo? Então, qual é a área? Então, multiplicação das duas grandezas, certo? Então, é 6 vezes o 4, que dá um total de 24 centímetros quadrados, certo? Observe o hexágono. Essa figura aqui, crianças, é um hexágono. Se a área de cada triângulo é de 2 centímetros quadrados, qual é a área do hexágono? Se a área de cada triângulo desse é de 2 centímetros quadrados, então quantos quadrados nós temos nessa figura toda, crianças? 6, porque o hexágono ele tem 6 lados, né? Que dá exatamente 6 triângulos. Então, basta você multiplicar 2 vezes o 6, que dá um total de 12 centímetros quadrados. Sétima, a figura representa o percurso feito por James. Observe-a e responda. Quanto James caminhou? Crianças, o percurso. Você pode entender esta questão como que pedindo o perímetro, ou seja, a soma de todos os lados desse caminho, certo? O contorno dessa figura, que no caso está representando o caminho que James percorreu. Então, isso você vai encontrar a resposta, você vai somar todas essas medidas de lado e você vai encontrar o perímetro, que no caso é a medida do percurso feito por James, que foi exatamente de 11 quilômetros, tá?